Preservar documentos de arquivos, todo mundo sabe que é necessário. Garantir a originalidade e a autenticidade dos documentos arquivados, todo mundo também sabe. Mas você sabia que também existe a necessidade de se fazer a preservação e a manutenção da autenticidade em repositórios digitais, para que possam ser tidos como repositórios confiáveis? E sabia também que, mesmo sendo um repositório digital, se precisa de auditoria para se garantir que os documentos não foram editados ou trocados após o arquivamento? Então é isso, gente. Juntando todos esses fatores, temos nesse PaperTube o artigo de Henrique Machado dos Santos, que vai nos mostrar todos esses porquês que envolvem repositórios e arquivos digitais. Salve, salve pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos dar agora início ao terceiro episódio do nosso quadro PaperTube. Isso mesmo, hoje vamos ter uma nova apresentação, vamos voltar a divulgar esse pessoal que vem publicando aí tanta coisa bacana, os eventos não estão acontecendo nesse período de pandemia, né? Então vamos passar a dar mais visibilidade a quem não teve como ir para um evento, até porque o evento não aconteceu. Cláudio, e aí, quem é o nosso convidado de hoje? Salve, salve, pessoal do canal. Bem, o nosso convidado de hoje é Henrique Machado dos Santos. Ele é mestre em Patrimônio Cultural e bacharel em Arquivologia pela Universidade Federal de Santa Maria, e atualmente ele é arquivista, lotado no Arquivo Geral da Universidade Federal do Rio Grande, na cidade do Rio Grande. E ainda é integrante do grupo de pesquisa sobre documentos digitais, gestão, preservação, acesso e transparência viva, que é um grupo coordenado pelo professor Daniel Flores na Universidade Federal Fluminense. Não é isso, Henrique? Esqueci alguma Sim, coisa? exatamente isso, Cláudio. Obrigado. Então, ótimo. Seja bem-vindo, Henrique. Muito prazer ter você aqui conosco. Obrigado, Gustavo. Agradeço muito vocês. Henrique, antes da tua apresentação, conta só um pouquinho como foi que surgiu a ideia desse artigo, assim, qual foi o start? Foi algum trabalho de mestrado? Foi o quê? Sim, esse artigo ele faz parte de um dos objetivos do mestrado. Então, a ideia foi desmembrar em proporções que não ficasse muito complexo, para que eu pudesse contextualizar melhor essa temática dentro da arquivologia, de acordo com os objetivos da dissertação. Então, ele vem para dar mais uma esclarecida onde que se situa a auditoria, essa relação com as políticas de preservação, como eu atinjo um repositório digital confiável, seja para arquivo. Também pode ser feita uma analogia para a biblioteca, só alterar alguns termos para dados científicos. Então, é um estudo que ele pode ser reaproveitado desde que tomadas as proporções de cada área, né? Porque somos muito semelhantes, mas tem algumas diferençazinhas ali que fazem parte. Entendi. Pois a bola está contigo, Cláudio, quando quiser começar. Bem, Henrique, podemos começar a sua apresentação, lembrando para os internautas que a descrição do vídeo, né, com as informações sobre o artigo do Henrique vai estar na descrição do vídeo logo abaixo, ok? Os tópicos a serem abordados nessa apresentação, pessoal, vai consistir na questão do modelo AIS, inicialmente, dar uma breve explanação dele para contextualizar melhor o artigo. Depois, entramos no padrão ACTDR, que ele é analisado no artigo, tendo em vista a questão do repositório digital confiável, que pode ser designado tanto para arquivo, biblioteca, para dados de pesquisa,
Então, é um estudo que traz referenciais que conseguem corroborar com diversas sub-áreas. E a gente propõe o que seria uma preservação sistêmica, aquela que é pautada em diversas normas e padrões que são amplamente aceitos pela comunidade de pesquisa. Esse é o artigo que vai estar na descrição. A infraestrutura organizacional necessária, repositório arquivístico digital confiável, um diálogo com a ISO 16363, de minha autoria, com coautoria do professor Daniel Flores, que foi meu orientador no mestrado. Aqui, já retomando um pouco da origem dele, que ele é parte da dissertação defendida no programa de pós-graduação profissional em patrimônio cultural pela UFSM em 2018. E o título da dissertação é Auditoria de Repositórios Digitais Confiáveis, um diálogo entre as ISOs 14721 e 16363, que são as principais normas de preservação digital na questão de repositórios. No momento, a gente conseguiu 10 artigos publicados, tem 3 ainda em avaliação, então essa é toda a produção que esse estudo gerou. E o contexto que nós delimitamos a pesquisa foi tendo em vista uma grande demanda por tecnologia de informação na área, a sociedade como um todo, no seu dia a dia, uma certa dependência por essas tecnologias e também o valor agregado que essa informação foi adquirindo. Então, muitas pessoas dependem da informação digital no seu trabalho, na sua vida pessoal, a questão da informação científica, a informação digital ela ganhou um valor que antes não era imaginado. Mas, em paralelo com isso, nós temos uma série de vulnerabilidades que o documento digital ele traz consigo. Então, é muito fácil perder um documento digital. Posso colocar ele num determinado suporte, num CD, esse CD pode riscar, eu posso perder aquele documento para sempre, não tem como recuperar. E na medida que a gente está aceitando a informação digital, ela está ganhando um valor e a sua insegurança também vai gerar uma certa insegurança jurídica, porque muito dos processos hoje já são processos eletrônicos, tem muita informação que ela só existe em meio digital e essa informação é extremamente sensível para as pessoas. Há pessoas que dependem dessas informações registradas somente em ambiente digital. E a perca de parte dessa informação, ela pode impossibilitar o exercício de uma cidadania plena por parte das comunidades designadas, da população em si, porque muitas pessoas demandam um acesso, têm direitos que dependem de informações que estão registradas em ambiente digital. Então, essa é uma das preocupações que esse estudo se pautou, e a solução para esses problemas, ela está dentro do âmbito da preservação digital. O que a preservação digital tem preconizado, no âmbito, por exemplo, da arquivologia, é que os documentos mantenham o mesmo sentido de quando eles foram produzidos. Ou seja, o documento ele não pode ser transformado em algo que o produtor não reconheça ou transmita uma mensagem que não era desejada. Então, temos todo um processo e um contexto de produção, de guarda, que a gente vai denominar de custódia dos documentos, que é um ambiente que necessita ser confiável, que não pode haver manipulação nesses documentos, eles devem ser protegidos pelo custodiador confiável. E uma das ameaças que a gente tem e que devemos proteger os documentos é a questão da obsolescência tecnológica, porque seguido nós temos gerações de hardware e software que vão tornando as gerações anteriores já ultrapassadas.
a questão de formatos de arquivo que deixam de ser usados, e os formatos antigos vão ficando incompatíveis com as novas versões de software. Então, temos uma série de problemas que vai surgindo e temos que buscar soluções para continuar acessando esses documentos e acessar eles de forma autêntica. Então, uma das curiosidades da autenticidade é que eu não consigo recuperar uma autenticidade perdida. Eu só posso preservar. Uma vez que eu perco ela, eu perco a confiança plena de que aquele documento era autêntico. Então, pode ter alguma espécie de manipulação ali. Para isso, vai existir a necessidade de sistemas de informação confiável, onde eu consiga preservar aquele documento e aquele sistema me assegure que nada do que está ali dentro será adulterado sem uma autorização. Ou seja, quem é que está autorizado a fazer alterações nos documentos? Por exemplo, o preservador, que vai inserir metadados. Quando um documento entra num repositório, por exemplo, insere-se metadados de entrada, tal data aquele documento entrou no repositório, então ele precisa de um registro. Então, essa é uma alteração que é permitida. O que não é permitido é uma pessoa externa a esse ambiente de preservação promover mudanças no sistema ou nos documentos. Por isso a gente tem a questão da confiabilidade, que uma informação confiável é aquela informação que a gente acredita que seja autêntica. E a confiabilidade a gente vai adquirir por meio de um sistema que tenha garantias de que ele mantenha os documentos autênticos. Então, a gente preconiza na arquivologia a questão da cadeia de custódia ininterrupta, que seria uma série de produtores e custodiadores que cuidam dos documentos durante todo o ciclo de vida deles. O que seria esse ciclo de vida? No momento que ele é produzido, as tramitações entre os diversos departamentos, a sua preservação e a disponibilização para acesso aos usuários finais. Então, a confiabilidade dessa forma está relacionada à segurança de todos esses métodos que são implementados durante a custódia. Então, a confiabilidade ela tem que ser contínua. Então, chegamos na questão dos repositórios, que é o mecanismo que vai gerenciar as atividades em alto nível, ou seja, ele vai monitorar tudo o que acontece. Eu promovo uma migração de formato, quem gerencia é o repositório. Então, é recomendável que ele seja desenvolvido em software livre, que tenha o código aberto. Convencionou-se pela comunidade de preservação que o repositório siga o modelo OAIS. Também é muito pertinente que as instituições reconheçam os recursos necessários para o longo prazo, pois o repositório ele não pode começar hoje com algum projeto de alguma instituição de fomento que dura só 2 anos, por exemplo, e depois não tem mais longevidade. Então, ele precisa ter uma garantia mais longa, 10 anos, 20 anos, talvez um consórcio, algum financiamento público permanente. Então, tem que ser uma fonte de recursos mais segura, assim, mais durável. Tem alguns exemplos de repositório ali, e está destacado no caso o Roda e o Arquivemética, que são os mais usados em arquivo. No caso, eles têm requisitos mais próximos do que o documento de arquivo precisa. Não que eles sejam melhores que os outros, é que cada um vai ser mais adequado para uma finalidade. Aqui eu trago a imagem do modelo OAIS, a versão mais recente dele, publicada em 2012. Tem tanto o estudo do comitê, à esquerda na tela, e à direita a norma ISO. Então, esse estudo
ele é muito pertinente e ele acabou se transformando nessa norma. Também há uma tradução para o Brasil em 2007, ainda da versão anterior. Então, a BNT fez essa tradução dos sistemas especiais de dados e informações, ali o modelo SAI, ficou a tradução dele. E detalhando o OAIS, vamos ver aqui brevemente algumas das funções que ele tem, como negociar a aquisição de conteúdo, que seria basicamente eu obter controle dos documentos que eu vou preservar, definir a comunidade de usuários que eu tenho, que a gente chama de comunidade designada, para quem que a gente está preservando esses documentos. Então, a gente tenta atender às necessidades dessa comunidade designada, garantir que essa comunidade consiga compreender o conteúdo, ou seja, são formatos de arquivo que podem ser facilmente interpretados por um computador simples, que qualquer pessoa tem acesso, sem necessidade de fazer processamentos adicionais. Então, reduz a complexidade do acesso. E também é necessário ter políticas de inclusão e exclusão. O que seria isso? Não se pode colocar tudo no repositório, tem que ter um critério, e também tem que ter um critério para excluir. A exclusão ela só vai acontecer quando houver um engano, alguém submeteu um documento errado e não era aquilo. Então, tem que ter um controle dessa exclusão, porque em arquivologia, o que vai até o arquivo permanente, ou seja, o repositório, é preservado de forma permanente, não tem exclusão. Então, se houver uma exclusão, é por causa de um erro humano, alguém colocou um documento que não deveria ir, então eu tenho uma política para retirar esse documento que foi equivocadamente. E outra responsabilidade é disponibilizar e disseminar a informação. Então, pode ter uma plataforma de acesso onde os consumidores conseguem interagir com o repositório, solicitar documentos, conjuntos de documentos, informações adicionais. Então, tem que ter essa interação do repositório com as pessoas. Também temos entidades funcionais que constituem esse modelo, a entidade de admissão, que é onde os documentos chegam, armazenamento arquivístico, onde o documento fica de fato guardado. A gestão de dados vai manter os metadados desses documentos. A administração vai controlar todo o ambiente do OAIS. O plano de preservação é onde vamos definir os formatos de migração para cada categoria de documento, se é um documento de texto, se é uma imagem, se é um vídeo. Então, cada um deles vai ter um formato de preservação específico. E também teremos uma entidade de acesso que vai ajudar a mediar esse diálogo com o consumidor final. Aqui eu tenho essa imagem do OAIS, ela é só um pouco provocativa, só para mostrar a complexidade dos fluxos de informação. E aqui já tem uma visão mais simplificada, onde tem a figura do produtor, que vai submeter ali o pacote CIP para o OAIS, depois ele vai ser acionado como DIP, como IP, e difundido como DIP. E ali estão todas as entidades, o ingest, o administration. Aqui também trago uma figura complexa, que seria o pacote de informação. Então, o CIP, o IP, o DIP, esses pacotes, eles mantêm uma série de subtipos de informação que ajudam tanto a representar melhor aquele documento, como também trazer elementos que agregam a sua confiabilidade. Então, eles garantem que aquele documento ele pode permanecer autêntico. E feito essa parte mais introdutória, vamos passar aqui para o conteúdo mais específico do artigo, que neste estudo a gente observou 4 padrões para auditoria.
o TRAC, o ACTDR, o Nestor e o Drambora. O TRAC, ele era um estudo que teve uma última edição publicada em 2007, e a partir daí o escopo dele mudou e virou o ACTDR. Então é a mesma norma, só que ela evoluiu, e posteriormente também se tornou uma norma ISO. Isso no âmbito dos Estados Unidos. Já no âmbito da Alemanha tem o Nestor, que também é um padrão de auditoria externa. E na Inglaterra se desenvolveu o Drambora, que ele é uma auditoria, só que voltada para a gestão de riscos. Então, convencionou-se que ele ficou sendo como uma auditoria interna, uma auto-auditoria, onde o repositório verifica quais são os riscos que ele está sujeito e tenta minimizar. Nesse estudo, a gente selecionou o ACTDR ISO para ser o nosso objeto de investigação. E especificamente desse padrão, a gente desenvolveu 3 artigos. Esse que vai ser explicado no vídeo, ele é o primeiro aqui, o de infraestrutura organizacional, publicado na RBBD. Tem também o artigo que fala sobre a seção de gestão de objetos digitais. Esse já foi publicado na Páginas AID de Portugal. E o Infraestrutura de Segurança e Gestão de Risco foi publicado na Prisma de Portugal. Cada um desses artigos representa uma das seções da CTDR para tentar desenvolver um pouco mais ele, explicar como que ele pode se encaixar no âmbito do arquivo. Com relação à seção de infraestrutura organizacional, a gente pode dividir ela em governança e visibilidade, estrutura organizacional e de pessoal, políticas de responsabilidade e preservação, a questão da sustentabilidade e contratos, licença, passivos e outras questões financeiras. Preconiza-se, então, que um repositório confiável ele esteja em conformidade com o modelo AIS e seja auditado com o padrão ACTDR. Esse pensamento ele é válido na literatura tanto para o repositório digital confiável no seu sentido mais genérico, que pode ser usado para diversas finalidades, como também no âmbito mais específico da arquivologia, o RDCA, que também é recomendado que ele siga o AIS e o padrão ACTDR. Com relação ali à primeira subseção, a governança e a visibilidade organizacional, o que a auditoria ela preconiza? O auditor vai avaliar se o repositório ele assumiu formalmente um compromisso com a preservação. Normalmente, uma organização faz isso quando ela declara uma missão. Além disso, tem que se verificar se ele tem planejamento estratégico com objetivos de curto, médio e longo prazo para a preservação. Definir as especificidades do acervo, ou seja, que tipo de material vai ser preservado nesse RDC-ARC ou nesse RDC. Tem que ter um plano de preservação, que estratégia eu vou utilizar para preservar determinado formato de arquivo, quais os metadados que eu vou inserir, qual padrão de metadados que eu vou inserir, qual que é a origem dos meus recursos. Isso também é discutido no próprio modelo AIS, então a auditoria ela vem verificar se o repositório está em conformidade com a AIS, e eu também tenho que definir o que seria uma sucessão. Caso encerre a fonte de recurso, quem que vai assumir o compromisso com a preservação desse material? Temos também uma estrutura organizacional e de pessoal, onde temos que gerir as competências das pessoas, elas precisam estar definitivamente capacitadas para trabalhar no repositório, que vai ter diversos aspectos, vai ter gente que vai ter que se especializar em migração de formatos, emulação, seleção de suportes,
Então, é preciso ter um programa de capacitação contínua, onde essas pessoas desenvolvam habilidades para suprir as demandas tecnológicas, porque a evolução da tecnologia é algo constante. Então, esse programa de aprendizagem também tem que ser constante. E nesse aspecto também se percebe a importância de uma gestão do conhecimento, porque as pessoas vão indo e vindo da organização e é interessante que ocorra um registro dos conhecimentos adquiridos na prática. Determinado conversor funciona melhor para determinado formato de arquivo, ou não funciona para tal formato de arquivo. Então, é importante registrar tanto os erros e os acertos e desenvolver um conhecimento próprio advindo da prática diretamente. O repositório também ele precisa demonstrar que ele faz manutenção periódica do seu hardware, do seu software e dos seus suportes. Também demonstrar que ele tem uma equipe interdisciplinar ou multidisciplinar também que é necessária para manutenção do repositório no longo prazo. Não se pode fazer um repositório só com arquivistas, só com bibliotecários, tem que ter a presença de pessoas da área da informática, muitas vezes alguma consultoria com alguém do direito, da administração, enfim, se não for um membro fixo, que seja um membro consultivo. E o repositório também tem que demonstrar, por meio de algum histórico de pesquisa, que ele está atendendo a demanda da comunidade designada, até porque aqueles documentos, aquelas informações que estão sendo armazenados no repositório, preservados por ele, eles estão ali para serem acessados por alguém. Então, ele tem que demonstrar que ele está suprindo essa demanda. Também é necessário demonstrar que tem políticas de preservação e que o repositório assume um compromisso com a sua missão. Ele pode ter um documento que ele assegure esse compromisso. Ele precisa garantir a execução do plano estratégico, ou seja, isso tem que estar documentado, como o plano vai ser executado, tem que ter esse passo a passo. Essa política ela tem que ser baseada em padrões que vão ter uma longevidade, então vem a questão dos padrões abertos, um formato de texto, por exemplo, ser preservado num padrão ODT, num PDF-A. E essa política toda, ela precisa ter uma revisão periódica. Então, a política tem que estar documentada e nessa mesma documentação tem que ter algo que me diga, nossa, a política será revisada a cada tanto período de tempo. Um ano, todo ano vai ter revisão na política. Essa seria uma forma do repositório demonstrar que ele faz uma revisão periódica. Ele também precisa demonstrar que ele está atualizando a sua infraestrutura tecnológica, então ele pode fazer isso por meio de notas de compra de material. Então, esse é o material que o auditor vai ver. O repositório está investindo nessa infraestrutura, então ele precisa ter uma prova documental. Então, pode ser os próprios investimentos, as notas dos custos que ele teve. A difusão dos métodos empregados pode ser, por exemplo, a sua política documentada disponível num website para acesso. Ou seja, o usuário vai poder ver como que aquele repositório está preservando os documentos, qual que é o plano de preservação dele, que formato ele usa para o vídeo, que formato ele usa para preservar documentos de texto. Isso não é uma fragilidade de difundir os métodos de preservação, é só uma questão de transparência. E, além disso, a política ela tem que dizer de quanto em quanto tempo é feita essa questão da auditoria, se ela é anual, se ela é semestral, a cada 2, 3 anos, enfim. Com esse intervalo de tempo também vai acabar influenciando na confiabilidade como um todo.
Temos também a questão da sustentabilidade financeira, que o auditor vai avaliar a questão do plano de negócio, da análise do mercado, como que estão variando os preços dos materiais, dos profissionais, a previsão de orçamento, se algum consórcio se encerra, se existe alguma outra fonte para repor. Também é necessário que tenha uma transparência da prática contábil em si, ou seja, que o repositório ele preste contas do que ele está fazendo de fato. Também o auditor verifica o detalhamento dos riscos que o repositório está inserido, quais que são as licenças, se ele usa algum tipo de software proprietário, quanto que ele está gastando com isso. Também é necessário uma análise do custo-benefício, ou seja, compra-se um determinado material, uma tecnologia específica, qual que é o benefício que ela vai trazer, qual que é a otimização que ela traz. Faça um investimento em infraestrutura do backup, por exemplo. Eu vou ter um novo gasto de tecnologia, mas e o meu retorno? Qual que é o meu retorno nisso? Eu estou diminuindo os riscos de perder todo o acervo. Se eu não tenho backup, qualquer coisa que acontece, eu posso perder todo o acervo. Se eu troco uma tecnologia antiga, já ultrapassada, por uma outra tecnologia mais nova, então eu tenho um benefício, eu estou fazendo investimento para melhorar a minha infraestrutura. Então, são diversos pontos que o auditor vai analisar e que o repositório precisa demonstrar para que essa auditoria tenha um resultado positivo. A questão de contratos, licenças e passivos também. O repositório ele vai ter que, em algum momento, gerenciar direitos de propriedade para preservar essa informação. Então, o que seria esses direitos? Alguma restrição no uso, na manipulação do objeto? Porque objetos digitais eles precisam ser migrados, convertidos, eles precisam de metadados. E eu preciso da permissão para fazer essa inserção, para fazer essas intervenções no documento. Então, é preciso verificar se eu tenho esse direito de fazer isso, porque senão o repositório pode ter problemas legais que não teriam um bom impacto tanto na sua imagem como em questão financeira. Por isso, uma boa demonstração que ele pode ter é a formalização de um contrato com os seus custodiadores, com os depositários, para que aquela informação ela deixe de ter restrições de direito, que o repositório possa fazer todas as intervenções necessárias com vista à preservação e o acesso também. Eu tenho que ter um contrato que ele me diga que eu posso preservar e eu também posso dar acesso ao documento. Então, tanto o RDC-ARC quanto o RDC, eles têm que orientar os produtores de qual que é a melhor maneira de produzir documentos e informações, quais que são os formatos, qual metadado é interessante que o produtor insira no documento, nas informações, desde o momento da sua produção, porque tem metadados que são fundamentais, que nem quem que é o autor do documento, quem produziu ele a primeira vez, quais que foram as suas tramitações. Então, é importante que tudo esteja registrado, qual foi o código de classificação dele, o que ele descreve. Então, são questões que devem ser negociadas lá com o produtor, porque é ele que vai deter essas informações. E também a preferência pelo uso de software livre e código aberto. Quando eu tenho software livre, vou generalizar aqui como um software gratuito, sem restrição, eu diminuo os custos do acervo. E o benefício do código aberto, qual que seria? Determinado software deixou de ter manutenção. Com o código aberto, eu disponibilizo ele para a minha equipe de tecnologia da informação e os programadores vão conseguir reconstruir aquele software, quem sabe até fazer melhorias naquele software, e assim eu sigo gerenciando o acervo, mesmo com problemas
do desenvolvedor inicial não está mais em atividade. Então, o código aberto ele proporciona uma longevidade além do seu desenvolvedor inicial. Aqui também temos a questão da preservação sistêmica, que ela agora passa a ser orientada a padrões amplamente aceitos pela literatura, dos quais vou citar alguns aqui, a ISO do OAIS e a ISO do ACTDR. Na arquivologia, a gente também comenta bastante sobre as normas de descrição que o Conselho Internacional de Arquivos propôs e que os arquivos nacionais traduziram e adaptaram para cada país no seu contexto. Padrões de metadados, aí cada área vai usar o seu padrão, tem padrões que são melhores para arquivo, tem padrões que são melhores para biblioteca, então isso varia, mas é importante que exista um padrão de metadados. No contexto da arquivologia, a gente tem a questão do EARC Brasil e do MOREC para a construção do CIGAD, que daí é um ambiente de gestão que vai capturar os documentos produzidos no âmbito da organização e gerenciar eles para depois fazer a transferência para a RDC Arc, depois que passar toda aquela fase administrativa mais intensa de trâmites. Então, existe esse software que vai fazer a gestão corrente intermediário e a destinação dele. E também é importante a gente estar sintonizado com a segurança da informação. Então, aqui, novamente, vem a questão do trabalho interdisciplinar, multidisciplinar, ter pessoas da tecnologia para implementar uma infraestrutura segura contra invasões, uma infraestrutura que tenha a questão do backup em lugares distintos, diversos tipos de backup, o backup simultâneo, o backup diário, o backup semanal, enfim, tem diversas formas que o profissional adequado da área de informática vai saber quais implementar ou se vai implementar uma combinação de estratégias. E aqui temos uma imagem sistematizada do que seria o trâmite dos arquivos. Então, o pessoal vai conseguir visualizar melhor numa tela cheia, um full screen, que a fonte não está muito grande, mas ali a gente tem arquivo corrente intermediário, que seria um ambiente de gestão, os pacotes CIPs do OAIS ali. Nós temos o arquivo permanente ali com o wipe, que seria aquele pacote armazenado, e a plataforma de acesso, que seria algo externo ao repositório, externo ao CIGAD, que é onde está o DIP, que é a informação que o nosso consumidor vai acessar. E tudo isso está envolvido numa cadeia de custódia documental ininterrupta, ou seja, uma linha de monitoramento entre as 3 idades documental, o corrente, o intermediário e o permanente, as 3 fases do documento. Dentre as considerações finais assim, do estudo, que o OAIS ele mantém uma conformidade com a arquivística, com a arquivologia. O OAIS ele é genérico o suficiente para a gente implementar ele, né, no contexto dos arquivos, também é suficiente para contexto de bibliotecas, de dados de pesquisa. Ele pode ser adaptado com uma certa facilidade. Os fluxos de informação deles são muito pertinentes, eles corroboram com a custódia. O padrão de auditoria, o ACTBR, ele contribui muito com a questão de verificar as políticas, com a questão da manutenção do objeto digital, se os procedimentos proferidos sobre o documento diretamente, uma conversão, uma inserção de metadados, o ACTBR, ele consegue verificar se essas ações elas estão sendo executadas da forma correta. E também tem a questão da gestão de infraestrutura de segurança e gestão de risco, que o padrão ele também tem uma seção dedicada só a essa questão. Então, ele é um modelo de auditoria muito complexo, mas também suficiente para contemplar o RDC-ARC e o RDC também.
Então, reiterando aqui, o RDCA em conformidade com o AIS e sendo auditado pelo ACTDR seria o nosso ideal, um ambiente confiável, capaz de garantir a autenticidade e também o acesso no longo prazo aos documentos arquivísticos, no caso desse estudo. Fazemos algumas ressalvas, que é preferível que o documento digital ele seja transferido exclusivamente por meio dos pacotes de informação. O que eu quero dizer com isso? Que atualmente não se deve mais guardar documentos em CDs para depois mandar o conteúdo que está no CD para o repositório, que isso dá margem para questionar a confiabilidade do documento, porque se o documento está no CD, alguma pessoa mal intencionada pode adulterar esse documento e depois ele vai para o repositório, ninguém viu que o documento foi adulterado, ou também, considerando o ciclo de obsolescência cada vez mais avançado e também a degradação física desses documentos, o conteúdo que está no CD ele pode ficar obsoleto ou a mídia pode se degradar e o dia que alguém colocar no repositório ele pode estar ilegível. Então, o ideal são os pacotes de informação. E para que isso aconteça, eu preciso de um sistema integrado, desde a produção até a preservação. Eu preciso ter uma linha de comunicação. Esses softwares, esses sistemas, eles precisam ser interoperáveis em toda aquela questão de comunicação entre os softwares, de compatibilidade entre os formatos de arquivo que transitam entre eles. Por isso, a preservação ela tem que olhar para o ciclo de vida do documento como um todo. Então, desde antes da produção, inclusive, indicando quais são os formatos recomendados para preservação. Ou seja, se eu consigo produzir o documento num formato que ele já vai ser recomendado para preservação, eu estou reduzindo o trabalho que seria realizado com uma conversão, com uma migração. Então, eu estou melhorando a preservação, estou evitando retrabalho. E é importante que a política de preservação ela esteja enraizada na organização, na instituição como um todo, que faça parte de um plano estratégico e que assim a gente consiga ter uma cultura organizacional voltada para a preservação. Seria como se todas as pessoas tivessem uma noção de que é importante cuidar do documento digital, que todo mundo compreenda a sua fragilidade. Isso vai otimizar o processo de preservação como um todo e vai ajudar a garantir a autenticidade e o acesso a esses documentos que, dependendo do âmbito, eles ganham um valor inimaginável para o cidadão, para quem está dependendo desse documento. Muitas vezes as pessoas não relacionam a preservação digital como uma iniciativa social, porque ela tem um viés muito tecnológico, mas se a gente for analisar, afinal de contas, o que se pretende com a preservação, o que se pretende é dar acesso, e o acesso por si, ele é uma das coisas mais sociais que possam existir nos arquivos. E na questão de biblioteca também, na questão dos museus também, a gente sempre visa o acesso para quem? Mas para acessar tem que estar preservado. Então, esse é o novo espírito da preservação dos arquivos, preservar para acesso. E a preservação agora ela passa por uma mudança que antigamente se pensava em procedimentos isolados, uma migração, uma conversão, e agora não, agora temos o repositório digital confiável ou arquivística digital confiável, dependendo do seu contexto, que é quem vai gerenciar os documentos, quem é que vai monitorar continuamente o que está acontecendo com esses documentos. Temos também a norma de auditoria, o ACTDR, e a gente pode verificar se esse repositório realmente está cumprindo com aquilo que ele deveria, e assim a gente monta uma preservação digital sistêmica, a preservação pautada em estudos pertinentes, em normas, e que eleva
eleva o valor dos documentos como um todo. Então, a explicação desse artigo seria basicamente essas questões de uma maior aproximação dos requisitos de auditoria com o que é praticado no arquivo, no repositório, e são questões que o auditor certamente ele vai ter que considerar na hora de fazer uma avaliação. Basicamente, essa avaliação ela é feita com alguma tabela que tenha notas, por exemplo, de 1 a 5, e ele vai ali pontuando como que está o nível de cada item, e assim o repositório consegue ter uma noção das áreas que ele precisa melhorar, tem toda uma questão de melhora contínua. As auditorias, elas não vão ser um fim em si mesmas, elas têm que ser periódicas, então o repositório demonstrou que é confiável uma vez, vai ter que demonstrar que é confiável depois de novo também. Ele vai demonstrar no longo prazo que ele se mantém confiável. Ou seja, a confiabilidade ela não é adquirida uma vez, ela é adquirida e mantida e sempre revisada. É uma melhora contínua do repositório. Então, espero ter esclarecido um pouco mais as questões de repositório, as questões da auditoria, embora tenha apresentado só uma parte da norma, mas já contribui com essa questão da política. Essa primeira parte da norma é muito de planejamento, de definir o que vai ser feito. A segunda parte já falaria mais diretamente do que é feito sobre os objetos, e a terceira tem um enfoque maior na área de segurança. Então, fica o agradecimento por todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui, um agradecimento ao Gustavo e ao Cláudio pelo convite, e eu encerro por aqui. Obrigado. Henrique, eu estou impactado. Faço minhas as palavras de Cláudio, Henrique. Também estou impactado. Não sou da área de repositórios, não sou da área de arquivologia, mas também estou impactado. Não é isso, Cláudio? Exato. Mesmo porque eu fiquei estarrecido quando você disse que a sua dissertação ela procriou em 10 artigos. Quer dizer, eu nunca vi uma pesquisa conseguir esse fôlego, né? Se transformar em 10 artigos. Muito bom isso, muito bom saber isso. Ao longo que você foi explicando, né, além do que eu já li, eu fiquei aqui escrevendo várias perguntas, não sei nem por onde começar, né? Mas eu vou tentar dizer aqui todas para ver se você consegue pelo menos responder algumas. Sim. Como a tua pesquisa ela é profissional, né? Como você disse, ela tem uma aplicação prática. Eu fiquei me perguntando assim, se você conseguiu aplicar essa sua pesquisa ou alguma coisa dela no seu trabalho, já que você é arquivista e trabalha no arquivo. Até que ponto o seu local de trabalho também tem um repositório, né, de arquivo que trabalha essas questões. Outra coisa que eu gostei bastante que você frisou foi quando você fala da necessidade de formação permanente e contínua dos profissionais, né, que trabalham diretamente com o repositório, né? Até que ponto isso acontece? Isso é previsto dentro da questão financeira, dos recursos financeiros que a instituição ou as instituições, né, vão trabalhar? Até que ponto as instituições estão conversando com você sobre essa pesquisa? Até que ponto você está vendo que essa sua pesquisa ela já acontece? Quer dizer, porque ela é muito teórica, né? Você falou de arquivo, de repositório, mas você não direcionou para nenhuma instituição, né? Foi toda teórica, não é isso? Exato. Até o produto, na época, foi pensado um manual, ele foi desenvolvido uma parte mais resumida da dissertação, sem muitos termos técnicos. Tentou, assim, foi feito um manual para auditoria de repositórios,
até porque na época eu não tinha vínculo de trabalho com a FURG ainda, eu trabalhava no setor privado, então eu já fiz deslocado do meu ambiente de trabalho, já porque não tinha um repositório, então já teve um direcionamento teórico desde o início. Então, por isso não fala de nenhuma realidade e também não teve nenhuma aplicação prática, porque a pesquisa já estava no meio para o fim do caminho quando eu entrei no serviço público, então daí já não teria tempo de Mas por ser, implementar. um mestrado profissional, ele gerou um produto, não é isso? Sim, Que um é, produto, orientações, que é o relatório, né, que você chama de quê? De formulário? manual para auditoria. Para auditoria. Essa auditoria, ela acontece antes ou depois que o repositório foi criado? Depois. Depois? Para se tentar dar uma conformidade melhor para o repositório, não é isso? Vai verificando como é que está o andamento dele. Esse ACTDR, esse modelo analisado, ele é mais auditoria externa. Então, antes o repositório poderia usar um outro que eu comentei, o Drambora, lá da Inglaterra, que é mais gestão de risco, assim, no início. Mas nada impede que também se leia o ACTDR tente incorporar os elementos dele. É possível fazer uma auditoria interna adaptada, assim, antes de chamar o auditor, até porque você vai ter um custo, né, na hora de chamar o auditor. Uhum. Você fala de consórcio. No Brasil, a gente sabe que já existe a rede cariniana. Você não tocou nesse assunto por quê? Eu não cheguei na pesquisa a analisar muito casos práticos, assim, eu foquei mais no ambiente teórico, mas a Cariniana, para mim, é um dos melhores modelos, assim, que vê que está dando certo, que tem diversas iniciativas. Eu só não comentei por não ser o foco, assim, mas reconheço, assim, que é melhor, assim, é o melhor case que eu vejo. Uhum. Posso? Gustavo? Sim? Cláudio ficou tão empolgado. Tem uma coisa que você comentou aí, Cláudio, que eu queria também dar uma pincelada sobre isso, Henrique. Você falou a respeito do registro dos conhecimentos adquiridos, né, para que eu comparo aquela situação, né, do reinventar a roda, né? E dentro do que Cláudio também falou agora há pouco, a ideia da substituição das pessoas. Óbvio, ninguém é eterno em todo canto, né? Só que é nesse caso, o registro dos conhecimentos adquiridos. Vocês também registraram, se bem que vocês que não teve uma parte prática, mas Não. você vislumbra o registro também dos insucessos. Por exemplo, Uhum. se você fizer isso, vai acontecer isso de errado. Uhum. Vislumbra isso ou só vislumbra o manual, como você falou? Deixa eu só justificar o motivo da minha pergunta. Já passei por algumas vezes a situação de implantação de sistemas dentro de bibliotecas, no meu caso, e que terminou acontecendo gerando só o manual. E por vezes alguém que agrega à equipe volta a dar ideias do passado e que a gente sabe onde vai dar, que não vai dar certo. Por isso que eu estou perguntando isso. Está previsto nisso daí também o registro do que foi tentado e não deu certo? Ou é só o manual com os casos de sucesso para orientar quem vai trabalhar com isso? Deu para entender? Entendi, sim. O manual ele detalha o que a norma diz numa linguagem adaptada para a arquivologia e trazendo algumas pinceladas. Essa questão desses registros, o manual não foca tão profundamente, foi mais uma ideia nossa de pesquisa, assim, temos que registrar o que deu certo e o que deu errado. Mas isso é uma proposição teórica minha, assim, de casar a questão da auditoria com uma base de gestão de conhecimento, só para a gente saber convertir tal formato de arquivo com um software tal e deu ruim. Entendi. Posso cancelar. Porque a gente sempre faz um testezinho para ver o que vai dar antes, né? Nunca direto com documento. Então, Entendi. seria nesse sentido. Era bem nesse sentido mesmo. Teve outra coisinha aqui que eu. Cadê?
Você pontuou uma coisa muito interessante, a preservação dos documentos digitais. Se tem muito no senso comum aquela ideia de que está digital, coloquei na nuvem, pronto, não preciso fazer mais nada, não preciso voltar lá. Dentro dessa ideia da preservação do documento digital, a gente sabe que na esfera pública existe de fato uma realidade, um cuidado maior. Você teria alguma coisa a comentar mais nesse sentido? Para um convencimento para instituições privadas, caso alguém que esteja aqui assistindo, mas que argumentos eu posso dar na minha instituição para investir mais, né, na preservação do documento digital e não achar que só o fato de estar online, de estar numa nuvem, por exemplo, já está resolvido? Sim, a própria fragilidade disso já convenceria, porque o pessoal não olha para a fragilidade, só olha para os benefícios. Se está numa nuvem e alguém hackear a conta, foi. Se alguém tem o login e a senha e vai lá e deleta alguma coisa, também tem todas essas questões de segurança. Se você vai monopolizar muito o acesso com uma pessoa, vai diminuir a eficiência administrativa. Normalmente essas senhas elas são compartilhadas entre a equipe, e numa equipe grande de 20 pessoas, toda vez que troca uma pessoa, você não vai alterar a senha. A gente sabe que não. Isso é bem contraintuitivo. Então, a questão da preservação, ela também se relaciona com uma segurança. Porque hoje em dia todo mundo acha que o que está digital está seguro. A base de dados do FGTS está segura, a do INSS está segura, os dados do banco estão seguros. Esses aí pode até estar, porque eles têm uma informação muito valiosa e que se eles perderem vai dar um problema muito grande para eles. Mas os casos pequenos, assim, às vezes até os documentos pessoais da gente não tem tanta segurança assim se a gente vai analisar. Então, o risco não bateu na porta dessas pessoas ainda. Mas eu recomendaria até alguma leitura de algum caso de perda de documentos, porque a NASA perdeu documentos, teve tribunal aqui do Brasil que já perdeu os seus processos, então toda incomodação que isso dá é mais, a preservação digital é mais uma prevenção de incomodações e também de perca de recursos. Você perde um documento ali que era muito valioso em termos financeiros também. Entendi. Respondido, obrigado. Cláudio? Bem, para finalizar, Henrique, eu fiquei aqui me perguntando sobre o ideal e o real. O ideal é isso que você escreveu, isso que você pesquisou. Mas isso, na realidade, como é que se dá? Trabalhar com repositório arquivístico é mais caro? Precisa de despender mais recursos que um repositório institucional, por exemplo? É muito semelhante. Inclusive, o software do repositório arquivístico, um daqueles dois que eu dei de exemplo, ali, o Roda Arquivomática, eles são gratuitos, são código aberto, então o meu custo já se reduz para a infraestrutura básica, aquela de informática mesmo, servidores, que seria o mesmo no repositório institucional, mais um pouco de trabalho de pessoas mesmo para se adaptar, o que daí seria uma nova realidade, novos requisitos, alguns padrões de metadados, mas nada ainda que esteja colocando muito custo em cima. A diferença é pouca, analisando assim os termos técnicos. A questão mesmo é começar, essa questão política de vamos ter um repositório, porque muitas vezes o pessoal quer fazer algo, vamos colocar tudo no institucional, que já está ali, para que criar um outro. E também é um erro, muitas vezes, das áreas de não conversar antes de fazer quem sabe, um multi-repositório. Já reunir todo mundo. Daí separar esses documentos de arquivo, eles vão ter requisitos diferentes dos documentos de Bíblia. Então, poderia ter uma separação. Ou também tem num artigo que eu comento da interoperabilidade entre os repositórios, mas não no sentido do conteúdo, mas da infraestrutura compartilhada.
Por exemplo, a estrutura que eu uso para fazer backup, eu posso emprestar para você também fazer backup nela. Então, a gente, em vez de cada um ter a sua, a gente compartilha uma. Então, o próprio modelo WISE, ele propõe isso, que pode compartilhar algumas infraestruturas, vai ter algumas restrições de acesso, mas isso se restringe ao acesso do seu conteúdo. Você acessa o seu, eu acesso o meu, cada um ali com suas restrições, mas a infraestrutura compartilhada para reduzir custos, isso seria possível. Então, também daí a gente convida os bibliotecários a um diálogo ali, quando vê, a gente consegue reduzir custos, assim, todo mundo sai ganhando. Interessante. Interessante. Tá visto. Mais alguma coisa, Cláudio? Não, eu estou satisfeitíssimo. Ainda com aquela emoção do impacto de tamanha informação, né, importante, que a gente precisa estar antenado com essa questão hoje em dia. Né? Isso. Sim. Isso é verdade. E você que assistiu esse vídeo até aqui, não esquece de deixar o seu joinha. O assunto... Desculpa. Você que assistiu esse vídeo até aqui, não esquece de deixar o seu like aí, porque o assunto de fato foi tão contagiante que foi rendendo, a gente foi conversando. Falamos, o Henrique falou até da NASA, né, dando um exemplo muito bom para quem acha que está com seus arquivos bem seguros por estar em uma nuvem aí, principalmente gratuita, né? O mal do brasileiro é querer sempre tudo muito gratuito. Né? Então, se a NASA foi invadida, você acha que seus dados estão seguros, de graça? Vai pensando nisso. Isso serve, como o Henrique também falou, para o lado pessoal, para o lado profissional, né, e principalmente o lado empresarial. Né? Lembrar que os repositórios nessas circunstâncias não servem apenas para instituições de ensino. O Henrique também deu esse bem, contemplou isso na sua fala, a questão, por exemplo, de dados monetários, citou o FGTS, então por que não grandes empresas, grandes organizações também protegerem os seus dados? Henrique, muitíssimo obrigado por sua participação. Eu Parabéns agradeço. mais uma vez. Obrigado. Mais uma vez, parabéns pela pesquisa, pelo artigo. Faz total jus ao fato de ter sido publicado. É um assunto que cativa. Né? A princípio, para quem não conhece, quem não é da área, pode achar que é algo... não tenho por que saber isso. Sim, todo mundo precisa. Quem trabalha com informação e gestão da informação, seja em Bíblia ou em arquivo, vai se fascinar com essa sua apresentação. E não esquece, pessoal, como o Cláudio falou, aqui na descrição do vídeo tem um link para você ver o artigo completo do Henrique, tá? E se citar na sua pesquisa, não esquece de fazer a referência lá para a revista. Não é isso, Cláudio? Exato. E, se der vontade, comentem o vídeo. Né? Podem comentar que a gente responde. Né? Se a gente não conseguir responder, a gente passa pro Henrique, que o Henrique responde, né, Henrique? Certo, claro. E se for o caso, junta-se as perguntas e Henrique faz um vídeo só de respostas, né, Henrique? Por que não? Não é? Então tá bom, gente. Ei, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima. E não esquece de compartilhar o vídeo, gente. Se inscreve aí no canal. E até o próximo episódio do PaperTube. Valeu, gente. Até lá. Até. Tchau, tchau.